Fala, empresário. Vou mostrar para você agora, vou apresentar o planejamento de coleção, que isso, na verdade, é um nome resumido para tanta coisa que essa informação e essa ação ela faz para a empresa. É um pouco mais técnico, mas é interessante que você tenha total compreensão disso aqui, porque ele realmente ele é um dos principais ações que mais impactam no resultado da empresa, tanto em aumentar o potencial de vendas, porque na hora que eu faço o planejamento correto de coleção, abasteço na quantidade correta, na profundidade correta, com preço certo, com gestão de estoque e tudo mais, isso impacta nas vendas, obviamente. Como também na preservação da lucratividade, quer dizer, não produzindo mais do que o necessário, levando em consideração que eu já tenho um estoque ok, não produzir mais do que o necessário, o que faz com que eu não fique estocando dinheiro e também afete a lucratividade. Então, é um planejamento bem importante que quanto mais o tempo passa, mais preciso fica, mais informações de qualidade ficam. E aí é como eu resumo muito o nosso trabalho aqui, a nossa parceria vai se fundamentar em informações de qualidade para tomada de decisões inteligentes. Então, eu vou aqui compartilhar com você o planejamento. Você não precisa entender tudo, no final eu vou te entregar isso aqui de forma bem resumida, mas a compreensão dessa ferramenta ela é bem importante. Vamos lá, aqui está aqui um planejamento real, aqui é um caso real de um cliente meu, certo? Então, qual é o primeiro passo que eu faço? O primeiro passo que eu dou, deixa eu só aumentar aqui, é analisar o histórico, certo? Então, isso aqui é uma planilha que ela trabalha com forecast, eu não vou entrar em alguns detalhes, eu vou fazer só algumas observações, mas aqui são os números reais de um cliente meu. Por exemplo, eu pego a variável recente. O que é variável recente? As vendas de dezembro. Esse planejamento é um planejamento de abastecimento para a coleção de abril de 2025, tomando como exemplo, certo? Então, eu pego quase como esse planejamento normalmente eu faço com 2 ou 3 meses de antecedência. Então, eu pego a venda do último mês, certo? Que foi dezembro, a gente está em janeiro. Essa é a venda do último mês, dezembro. Então, eu pego quantidade e valor. E aqui eu vou acompanhando todas as informações no histórico da tabela, mas eu chego já lá. Então, quantidade e valor, quanto essa empresa vendeu em valor, quanto essa empresa vendeu em quantidade, qual foi o preço médio por grupo, certo? Aqui está por grupo. Depois eu vejo qual foi uma venda do último trimestre, na verdade aqui foi de setembro a novembro, então os 3 meses anteriores ao último mês, que é os 3 meses recentes, que eu chamo, histórico atual, e o histórico sazonal, que é, eu não estou fazendo planejamento de abril para 2025, como é que foram minhas vendas em abril de 2024? Perfeito? Se você observar essa empresa, que ela já está numa situação, aqui o trabalho são indicadores de forecast, ela já está em uma situação de maturidade, ela não está nem em crescimento, nem em introdução no mercado, nem em estagnação, ela está em maturidade, ainda tem evolução aqui. E o meu planning lag é 90 dias, quer dizer, eu estou em janeiro planejando para abril. O prazo é um prazo curto, esse prazo, e aí eu pego os históricos, os níveis de estoque e tudo mais. Aqui são mais detalhes técnicos que vai funcionar mais para para mim do que para você. No final, o que vai interessar para você é essa parte aqui, ó. Mas eu chego já lá. Então, se você observar nessas variáveis recentes, ó, você vê aqui, ó, Blazer, vamos se atentar ao percentual. Por que percentual, né? Porque, vamos lá, vou pegar a blusa que é mais característica. Eu vendi nos quantitativos, em abril do ano passado, 27% de blusa. De tudo que eu vendi, 27% foi blusa. No trimestre, pegando de setembro a novembro, 25% foi de blusa. Olha só que possibilidade. E no último mês, em dezembro, mesmo sendo um mês mais forte comercialmente falando, eu vendi 27% de tudo que eu vendi foi blusas. Olha, tem quantidades diferentes. Ó. Aqui foi 8 mil peças, aqui foram 12 mil peças, aqui foi 8.800 peças. Quer dizer, mesmo variando a quantidade vendida, os percentuais eles se encontram estabilidade. Aí eu encontro no Bari 3, 4, 5 e 2%. Na calça, 2, 4 e 4%. No conjunto, 12, 16, 19%. Vendi bem em conjunto ano passado. Aí, macaquinho, 5, 5, 5%. Saia, 8, 8, 12%. Shorts, 8, 8, 10%. E vestido, 34, 30 e 21%. O vestido caiu em abril do ano passado. Mas olha só, como tem uma característica técnica muito forte,
aqui, né? Então eu já sei mais ou menos, poxa, se eu vendo em média 27% de blusa e eu vou produzir esse mês 20 mil peças, quantos por cento dessas 20 mil peças deveria ser de blusa? Poxa, vamos lá. Eu estou fazendo um cálculo aqui bem grosseiro, certo? 20 mil, 27% vai dar 5.400 peças dos 20 mil peças que eu vou produzir, tem que ser de blusa. Beleza, se eu corto 200 peças por modelo de blusa e eu preciso de 5.400, eu pego 5.400, divido por 200, isso vai me dar 27 modelos de blusa. No caso aqui, esse meu cliente, o caso real dele, ele quer produzir para abril 14 mil peças. Isso é discutido, tá? É discutido. Apesar que, quando eu trago o histórico para o Forecast, ele faz uma previsão de venda de 7.500 peças para abril. Deixa eu só ver aqui se esse Forecast está ok, se está na validade certa. O seu, deixa eu estar com 3. Estudo. Não, 9.300 peças. Mas esse meu cliente, ele quer 14 mil peças. Isso é discutido, tá? Não é uma decisão minha, é algo que a gente conversa em conjunto. Mas vamos lá. Então, na hora que eu faço aqui, que eu encontro esses históricos, eu determino qual é a variação que eu vou trabalhar do forecast, certo? Então, aqui, ó, eu tenho aqui essas informações, que eu chego já lá, certo? Ele vai me dizer o quê? Três informações. Ele diz, cara, para abril, se eu quero 14 mil peças, eu deveria cortar mais ou menos 21 modelos de blusas. Só que eu estou com estoque baixo. Então, eu teria que aumentar aqui. Então, eu vou lá e vou sugerir, cara, eu preciso de 23 modelos de blusa, que eu estou com estoque baixo. Bari, ele sugere 3. Então, eu vou colocar 3. Calça, ele sugere 2. Aqui é a sugestão, certo? A quantidade de referências calculada pela planilha. E aqui é quanto eu vou sugerir para o empresário. Obviamente que depois a gente discute, ele dá as observações dele. Conjunto, 9. Eu vou botar 12 juntos, porque eu estou com estoque baixo. E aí tem outra informação importante aqui, que são os fatores de faturamento. Lembra que eu tenho todo o histórico? Vamos lá. Todo o histórico dessa empresa, eu vou trazendo para cá. O histórico de estoque. Então, eu tenho o estoque dela mês a mês para perceber a evolução do estoque. Certo? Ó, tá aqui até o último estoque de janeiro de 2025. Eu tenho as vendas, só que baixar isso aqui, peraí. O valor. Então, o teu faturamento dessa empresa também, ó, desde junho de 2019, mês a mês, qual foi o faturamento por grupo de produto. Então, qual foi o faturamento de dezembro que está naquela planilha. Eu tenho o preço médio também, a evolução mês a mês desse preço médio. Eu tenho a quantidade que foi vendida também mês a mês, todo o histórico de venda dessa marca, até dezembro de 2024, lançado aqui. Eu tenho o percentual de vendido por grupo. Então, olha só, eu tenho um grupo aqui conjunto que representa 27, 23, 21, 20, 28, 19. Então, eu tenho todo o acompanhamento histórico. Eu tenho o acompanhamento do que a gente planejou para aquela coleção e também o que foi calculado pelo forecast, certo? Eu tenho que salvar esses números aqui. Aí eu venho para o forecast. Quando eu venho para o forecast, ele me diz aqui, ó, cara, esse é meu histórico de venda por grupo de produto do ano passado. Eu quero ver a previsão para os próximos 6 meses. Eu faço essa determinação aqui. Então, ele tem aqui, ó, blusa, qual é o processo de crescimento, conjunto, qual é o modelo a previsão de crescimento, baseado no estoque do ano passado, macaquinho, qual é a previsão de crescimento ou queda. Tem um mês ali que eu prevejo vender menos macaquinho. Então, tudo isso é baseado no histórico, né? Esses números aqui, eles virão para cá, certo? Então, no meu forecast, ele dá essa previsão aqui de venda. E aí eu discuto isso com os empresários, a gente determina a quantidade de venda de peças vendidas e aí a gente passa para cá para a divisão da profundidade. Então, quando eu for mandar para você, eu vou mandar para você isso aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Então, eu vou mandar para você isso aqui. Uma folha para você imprimir e salvar. Então, aqui diz o quê? Blusas. Eu preciso de 23 blusas de uma média de corte 180. Obrigatoriamente precisa ser exatamente 180? Obviamente que não. Inclusive, eu sempre falo, isso aí no avanço das reuniões, eu sempre demonstro que
É importante a gente apostar numa quantidade maior, em média 30% da coleção. E aí são outras ações que a gente consegue conquistar através de convenções internas. Depois eu vou fazer a apresentação do nosso aplicativo aqui para você conhecer melhor, o que vai ajudar bastante na assertividade dessa coleção. Mas olha só, eu preciso ver aqui, tem 3 sets. O que que eu preciso? Eu preciso de 4.000 blusas. Essa é a informação mais importante. Alan, se eu vou fazer 10 blusas de 400 é uma decisão interna, porque tem uma variável que eu não consigo dimensionar, que é a assertividade do produto. Cara, eu fiz 10 blusas que estão sensacionais, o cliente adorou, e aí a gente tem as variáveis produto, marketing, precificação e qualidade, né? Comercial treinado, então são 4 conjuntos ali, 3 conjuntos de pilares que precisam estar envolvidos para a gente ter resultado. Mas, o que que é mais importante? A seta maior. 4.000 blusas. Segundo ponto, eu preciso mais ou menos, de 4.000 blusas, mais ou menos 23 modelos, porque isso que vai determinar minha variedade para o cliente. Isso também é muito importante, certo? E a média 180, essa é uma média que, inclusive, na minha opinião, ela está baixa para essa marca, mas eles ainda insistem nessa quantidade, eu vou deixando lá. E aí eu tenho outras ferramentas, né? Eu tenho essa ferramenta que é fundamental para o nosso processo, eu tenho outra ferramenta que ajuda bastante a análise do que a gente faz, que é o espelho comercial, e você vai ver em outra aula aqui. E eu tenho uma ferramenta do financeiro. Então, todas essas ferramentas, gente, são ferramentas que são impactantes na análise da empresa. E é através delas que eu tenho de certa forma, analisado informações de qualidade para eu poder levar até o meu cliente decisões inteligentes. Isso é fundamental. Então, nessa análise aqui, nesse planejamento, a gente vê tanta informação interessante. Aí você vê aqui, ó, depois do forecast. Só para você ter uma ideia, ó, olha a nossa taxa. Aqui é o forecast, perdão. Olha a nossa validação do planejado. Olha só. Setembro de 2024. Olha qual foi a nossa acerto. Ó. A gente vendeu 17% a mais, quer dizer, foi calculado 9.900 o forecast. A gente vendeu 11.600. Quer dizer, lembrando que para eu vender a mais, eu tenho que ter estoque para isso, certo? Então, às vezes, a gente abastece um pouco menos e tem a intenção, sim, de vender mais. Então, em relação a erro no geral do planejado, foi um erro de 15%, excelente. Lembrando que eu tenho um estoque ali como base. Se eu botar, vamos lá, a gente está em setembro, deixa eu ver agosto do ano passado, como foi? Uma margem de 11% para menos, né? A gente apostou em 9.800 peças e vendemos 8.800, 1.000 peças a menos. Então, uma margem de erro de 10%. E por grupo, né? O alcance, a gente bateu 90% da nossa meta, faltou 10%. Mas sempre tem que considerar, aí eu vou lá no histórico. Cara, mas a gente estava com estoque alto, a gente planejou colocar menos, ou podemos colocar mais. Por isso que o planejado, ele vai entrar aqui, certo? Que é o planejado. Mas aqui foi o que o forecast calculou. Eu estou mostrando aqui, na verdade, a assertividade do cálculo do forecast, né? Que é previsão de tendência de venda, certo? Outubro do ano passado, 10, 24. Caiu mais ainda, o nosso alcance foi excelente, a gente bateu 7% a menos, certo? O forecast foi 10%, ó, já tem um planejado aqui, ó. Olha como o planejado foi muito alto para essa marca. Gente, às vezes eu discuto com a marca, aqui não é sugestão minha não, tá? Então, assim, colocou muita peça, mas aqui, aí eu tenho que levar em consideração uma informação muito importante. Aqui, outubro, essas 15.000 peças, meu cliente estava querendo abastecer para final de ano. Então, a gente não esperava vender 15.000 peças em outubro. Tanto que aqui no estudo eu tenho quanto pretende se vender, quanto pretende produzir, certo? Para poder lembrar, cara, a gente sabia que a gente ia vender menos, a gente decidiu produzir mais, certo? Então, olha a margem de erro aqui, né? Alcance, a gente bateu aqui para baixo, certo? Então, a gente quase bateu a meta aqui, a gente vendeu 7% a menos que a meta, mas quem trabalha com moda sabe que isso já é uma assertividade muito grande, muito grande. Agora, a pretensão de produção foi muito alta, lembrando que eu abasteci para dezembro, novembro, dezembro aqui, a minha venda, né? E aí eu tenho também, cadê o preço médio anual? O preço médio anual dessa marca, a gente vai acompanhando toda a evolução de preço médio por grupo, certo? Então, tudo isso vai fazendo com que meu planejamento, sim, eu também entrego as datas de produção, as metas por setor, prazos de execução por setor, modelagem, pilotagem, corte, produção. Então, tudo isso é fundamental para que a gente tenha um resultado bacana, né? E tudo isso vem através desse estudo, dessa avaliação aqui, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom, voltar para o zoom original. Então, com esse histórico aqui que a gente vai acompanhando mês a mês, quanto mais informação
maior o índice de assertividade, certo? No final, eu também passo as informações, ó. Se eu colocar 14 mil peças, isso vai dar 1.147.000. Aqui o preço médio está errado, essa marca ela já está um preço médio de 180, então dá 2,5 milhões que ele quer abastecer para abril. Se o nosso markup nessa marca está 4,7, isso não dá um custo de produção de 10%, né? 259.000 que deve ser investido em oficinas ali, apesar que essa marca está com um percentual menor, está na casa de 7%, mas isso aumenta a nossa matéria-prima, toda a matéria-prima, aviamento, tecido, embalagem, o frete sobre compra da matéria-prima, o imposto sobre compra. Eu devo gastar para realizar essa coleção numa casa de 370.000. Então, tudo isso que é indicador para que o empresário possa tomar. Lembrando que isso aqui é um preview, eu revejo isso aqui faltando 2 meses. Quando eu revejo que eu bato o valor final, aí eu vou para finalizado. Aí eu entrego isso aqui, certo? Então, essa é o nosso planejamento de coleção, que ele impacta em vários pontos. Ele impacta no financeiro, já que eu me preparo para maximizar minhas vendas e reduzir meu custo de produto parado. Ele impacta no comercial, ele impacta no marketing, porque eu também trabalho a profundidade, então a escassez é uma excelente ferramenta para trabalhar o marketing. Ele impacta na gestão do estoque, ele impacta na equipe, né, no comercial da equipe de venda, ele impacta no marketing também, na gestão do preço médio de venda, que é fundamental para a marca, né? Então, eu tenho que trabalhar a escassez para conseguir subir preço, e aí eu vou ganhando em faturamento, não só aumentando o custo de produção. Então, tudo isso gera bastante resultado para a marca, e é um planejamento que, se você olhou nessa marca aí, faz anos, desde 2019, que a gente faz mês a mês todo o nosso planejamento, e isso tem gerado bastante resultado.